Primeiro exemplo que nós vamos trabalhar é o exemplo 1. Dados os pontos A, B, com essas coordenadas aí que vocês estão vendo, e os vetores U, V e W, verifique se existem os números reais A1, A2 e A3, tais que vale esta igualdade aqui. Existem A1, A2 e A3 satisfazendo essa igualdade? Ora, primeira coisa que nós temos que escrever é o vetor AB, que é o que está faltando, né? A gente já tem U, já tem V, já tem W. Então vamos escrever o vetor AB. O vetor AB a gente sabe que é B menos A. E o vetor B menos A, ele é 1 menos 0, que é 1. 2 menos 1, que também é 1. E menos 1, menos 1, 0. Então, esse aqui é o nosso vetor AB. Logo, essa igualdade aqui, ó, eu vou reescrever ela aqui em cima, já fazendo as devidas substituições, tá, gente? Menos 2, 2, 2, que é o W, igual a A1, que vai multiplicar o vetor AB, que nós encontramos agora, e é esse, mais A2, que vai multiplicar o vetor U, que nós sabemos ser menos 2, menos 1 e 1, mais A3, que multiplica o vetor V, 3, 0, menos 1. Só organizando, né? Ó, menos 2, 2, 2, tem que ser igual a. Então, aqui você vai ficar com A1, certo? É menos 2A2 mais 3A3. Você vai ficar com A1, ó. Aqui fica A1 menos A2, tá bom? E aqui vai ficar 0, né? A3 vezes 0, 0. E por fim, você vai ficar com A1 vezes 0, 0, não tem nada, né? Então aqui o A2 e menos A3. Aqui, A3. Fazendo agora a igualdade de dois vetores, você vai ter o seguinte sistema. Você vai ficar com A1 menos 2A2 mais 3A3, e essa coordenada aqui igual a essa coordenada aqui, menos 2. E aí vai igualando todas, né? A1 menos A2, que é essa, igual a 2. E por fim, A2 menos A3 vai ficar igual a 2. Então você chegou nesse sistema linear 3 por 3. Será que ele tem solução? Eu vou escalonar isso aqui, tá? A gente repete aqui a primeira. A primeira equação eu vou repetir, né? Vou multiplicar por menos 1 a primeira equação e vou somar com a segunda. Então vai ficar menos 1 vezes A1, menos A1, mais esse aqui, 0, né? Menos 1 vezes menos 2A2 vai dar 2A2 menos A2, fica somente A2. Menos 1 vezes isso dá menos 3A3. Não tem nada aqui, né? Menos 3A3, assim. Certo? E menos 1 vezes menos 2 dá 2, com 2, 4. Tá bom?
Deixa eu repetir aqui a última. Fica assim. Você repete a primeira equação. Mais 3a3 igual a menos 2. Repete a segunda. Igual a 4. Né? E aí eu vou multiplicar por menos 1 a segunda equação e somar com a terceira, né? Então, menos 1 vezes A2, menos A2 com A2, 0, né? Menos 1 vezes menos 3A3, 3A3 menos A3 dá 2A3, né? E menos 1 vezes 4 dá menos 4, mais 2, menos 2. Você tem que 2A3 é igual a menos 2, então o A3 é menos 1. Dessa equação aqui, ó. A2 menos 3, A3 igual a 4. Você tira aqui A2, vou fazer direto aqui, né? Que vai ficar menos 1, ó. Vezes menos 3 dá 3, vai para lá menos, então o A2 dá 1. E quando você pegar A1 menos 2, A2 mais 3A3 igual a menos 2, isso aqui implica o quê? E A1 é igual a... Ó, o que eu fiz aqui foi jogar o menos 1, tá, gente? Aqui, ó. Né? Aqui eu substituí aqui o A3 por menos 1, tá vendo? Aqui eu vou substituir por 1, né? E aqui por menos 1. Então essa conta aqui vai dar quanto? Menos 2, menos 3, menos 5, vai para lá mais 5, 3, né? O nosso A1 é igual a 3, o A2 é 1 e o A3 é menos 1. Portanto, W é igual a... O A1 era multiplicado por AB, né? Então vai ficar 3AB mais... O A2 multiplicava o U, né? E o A3 multiplicava o V. Então tá aí. Existem, de fato, os números A1, A2, A3, tá ok? W é igual àquilo ali. Tá? Só substituir aqui os valores, né? De A1, de A2 e de A3. Isso aqui quer dizer que o vetor W ele pode ser escrito como combinação linear de três vetores, que são os vetores A, B, U e V. Exemplo 2. Encontre o vértice oposto a B no paralelogramo ABCD, sendo dados os pontos A, B e C. Quero saber quem são as coordenadas do ponto D. Pronto. Então, aqui é o seguinte, tá? É bem simples, gente. Olha só, você tem aqui, ó, temos. Você tem que o vetor AD é igual ao vetor BC. Ou seja, D menos A é igual a BC. Ou ainda, D é igual a mais BC. É como que você está aqui no ponto A. Se você utilizar o vetor BC, que é esse aqui, né? Então, quando você faz A mais BC, você transporta A até aqui, até o ponto D. É o que está escrito aqui embaixo. D é igual. Aí você sabe que A tem coordenadas 3, menos 2, 4. E BC, eu vou calcular aqui. BC é C menos B. Ou seja, 0, 1, 2 menos 5, 1 menos 3, que é igual a menos 5, não é? 1 menos 1
0, 2 menos 3 vai dar exatamente 5. Aí agora substitui lá em cima, né? Naquele lá eu estou dizendo que D é igual a A, já coloquei o A, né? E o BC é esse cara aqui, menos 5,05. Portanto, isso aqui vai dar, né? 3 menos 5, menos 2 mais 0, menos 2, e 4 mais 5, 9. Acabou. O nosso exemplo 3 consiste no seguinte. Sabendo que o ponto P menos 3MN pertence à reta que passa por esses dois pontos aqui, determine os números M e N que aparecem aqui no ponto P. Neste exemplo, nós temos uma reta, né, que passa pelos pontos A e B. Então, você tem aqui, ó, uma reta. Ela passa por A, 1 menos 2 e 4. Você tem aqui um ponto B. B tem coordenadas menos 1, menos 3 e 1. Certo? Aí você tem um ponto P, eu não sei onde é que esse ponto P está. Eu sei que ele está na mesma reta, não sei a posição dele, né? Mas enfim, eu vou dizer que ele esteja aqui. P menos 3, M e N. Essa é a nossa situação, tá, gente? Queremos encontrar as incógnitas M e N que aparecem aqui nas coordenadas do ponto P. Como é que a gente vai proceder nesse caso aqui? Olha, tem várias maneiras de você fazer isso. Observe o seguinte, ó. Temos. Se você considerar o vetor AB, tá? Esse vetorzinho aqui, ó. Eu acho que está muito claro para todos nós que o vetor AB, ele é paralelo, digamos, ao vetor AP. Vetor AP. Daí, olha só, quem é o vetor AB? O vetor AB, vamos fazer a conta aqui, né? B menos A. Então, esse vetorzinho vai dar, ó, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 2 vai dar menos 1, e 1 menos 4 vai dar exatamente menos 3. E o nosso vetor AP, ele é P menos A, vai ficar assim, né? Menos 3, menos 1, menos 4. Você vai ficar com M menos menos 2, que é M mais 2, e N menos 4. Logo, ó, lembrando, gente, que esse exercício, tipo, você poderia usar outras estratégias, né? Outros paralelismos, melhor dizendo. Porque tu tem, ó, AB é paralelo a AP, mas você poderia usar que AB, não é paralelo a BP, por exemplo. Uma outra situação que você poderia abordar e daria certo, né? Enfim, tem outros caminhos, né? No final, você deve encontrar o mesmo valor para MN. Certo, mas o que é que significa dizer que esses dois vetores são paralelos? Significa que as suas coordenadas são proporcionais. Então você vai ter o seguinte: menos 2 dividido por menos 4, tá?
tem que ser igual a menos 1, dividido por m mais 2, que tem que ser igual a menos 3, dividido por n menos 4. Ora, isso aqui dá 1 meio, né? Então, tu fica com 1 meio igual a menos 1 sobre n mais 2, que é igual a menos 3 sobre n mais 4. Então, por exemplo, dessa daqui, ó, você tira o quê? Daqui você tira que m mais 2 é igual a menos 2. E aí você tem que m é igual a menos 4. E disso aqui, ó, você tira que n menos 4, né? Vai fazendo meio pelos extremos, né? N menos 4 vezes 1, ó, dá n menos 4. E 2 vezes menos 3 dá menos 6. Portanto, o nosso n tem que ser igual a menos 2. Então, nós acabamos de encontrar, né, os valores de m que foram aí pedidos no nosso exercício. Exemplo 4, nessa situação aqui, ó, seja o triângulo com os vértices A, B e C, o que é que eu quero saber aqui? Calcule o comprimento da mediana do triângulo relativa ao lado AB. Aí você quer saber o comprimento da mediana desse triângulo aqui relativa ao lado AB. Então, o que é a mediana, né? A mediana vai ser aquele segmento que, como é relativo ao lado AB, então vai ser o segmento que parte desse vértice e vem até o ponto médio do lado AB, né? Tá certo? Que é ponto médio. Eu quero saber a medida desse segmento. Bom, em outras palavras, se você considerar esse vetorzinho aqui, ó, o vetor CM ou MC, eu vou pegar MC. Então aqui tu tá com o vetor MC. Mas como eu quero saber o comprimento, eu quero saber isso aqui. Eu quero saber quem é o módulo do vetor MC. Bom, então a primeira coisa que nós temos que descobrir são as coordenadas de M. Porque tu acha as coordenadas de M, então tu vai ter o vetor MC e depois calcula o módulo dele. Temos. Quem são as coordenadas do vetor M? Aprendemos que, como M é ponto médio do segmento AB, e tu tem as coordenadas aqui de A e de B, então nós aprendemos a calcular esse ponto médio. Como é que deve ser as coordenadas do ponto médio aqui? Você vai somar as coordenadas correspondentes e dividir por 2, cada uma delas. Então vai ser, ó, 4 mais 2, dividido por 2, menos 1 mais 5, dividido por 2, menos 2 menos 6, dividido por 2. Ora, as coordenadas do ponto médio são 4 mais 2, 6, por 2, 3. Aqui, 4 sobre 2, aqui vai dar 2, né? E aqui vou ficar com menos 8 sobre 2, que dá exatamente menos 4. Feito isso, você consegue calcular o vetor MC. Ou MC ou CM também aqui, no final vai dar a mesma coisa, tá? Então, MC é C menos M. Isso aqui dá o quê? C menos M. Então, vai ficar com 1, ó, menos 3, que é menos 2, menos 1, menos 2, que é menos 3, e menos 2, menos 4, que é 2.
Portanto, o comprimento da mediana CM é módulo de MC, que nesse caso é a raiz quadrada de cada coordenada dessa ao quadrado sendo somada, né? Assim. Então, isso é a raiz quadrada de 4 mais 9 mais 4. Ou seja, isso aqui dá a raiz de 17. Então, essa daí vai ser o comprimento da nossa mediana, tá?